Pessoal, nesse momento o engenheiro Pascoal foi chamado pelo engenheiro da empresa. Espera lá, ó, eu vou conversar aqui com o Pascoal chegou aqui. E o carro ficou bom, não? Hã? O carro ficou bom no pneu, não? Lembra de mim? Se me ajudou, se não é esse cara aqui, eu tava sem pneu, cara, eu ia a pé pra casa, se não é esse cara aqui, velho. Nós gostaríamos de falar com você. Prazer, Pascoal. Prazer, Meu nome é Pascoal Paulo Bolo. Miano. Eu sou morador aqui em Juquitiba. Pouco tempo. Aí que entrou a propriedade onde eu moro lá em 1962. Quase que eu era nascido. Eu nasci 60 anos depois, mas tudo bem. Essa ponta era uma ponte de madeira. Então, aí eu vim construir. Então, tem uma história. Vamos lá. Ela foi construída na década de 60, né? 60. Essa informação eles tinham me passado. O que nós estávamos pretendendo fazer é fazer uns testes com o caminhão para fazer uma avaliação Para verificar de as informações. deformações. Perfeito. Mas parece que alguém já reclamou com o pessoal e estão querendo que a gente aborte o teste. O teste é bom. Eu também entendo que é bom, tanto que teste eu é vim bom. aqui de Deixa eu longe explicar. hoje. O Paulo é um especialista em pontes. Que bom Da conhecê-lo. Prazer em UFJF. Que bom Juiz de Fora, conhecê-lo. Minas Gerais. Que bom, prazer em conhecê-lo. Então a ideia Prazer era, maior. a ideia era justamente... Sim, eu estava comentando com o Guto e estava comentando com o Wagner, que são o pessoal daqui da imprensa local. Eu estava dizendo que é o seguinte, é bom que se faça o teste. Eu entendo isso, é bom que se faça o teste. A ideia nossa era fazer um teste para ter algumas deformações e fazer uma extrapolação para a situação efetiva da carreira. Sim. Mas alguém pediu para abortar, então no momento nós estamos abortados. É uma pena. Eu entendo assim, é uma pena, porque como que a gente vai verificar? Como que a gente vai verificar se há possibilidade Deformação. sem o teste? Não tem jeito. A gente vai no médico, o médico te olha, abre a bola de cristal e fala, toma esse remédio que você vai ficar bom. Não, a gente examina, pede exame. Examina, pede exame. Bom, enfim. Mas eu acho que seria, acho que não teríamos problema nenhum, pelo que eu estudei aí Ótimo, dos dados que me foram ótimo, passados. ótimo. A minha preocupação... Mas eu gostaria de ter realmente o resultado desse teste, mas infelizmente alguém abortou isso aí. Manda um beijo pra esse alguém. Eu não faço ideia quem seria. Eu entendo o seguinte, Mas- me perdoe, eu esqueci seu nome. Paulo. Senhor Paulo, meu nome é Pascoal. Eu acho assim, na década de 60, quando foi calculado e foi construída essa ponte, com toda a certeza do mundo, ela não foi dimensionada para um trem tipo de hoje. Não, ela foi seguramente calculada. Existem duas hipóteses. Essa cidade já existia, aqui é uma entrada, né? Na década de 60 nós tínhamos 3 carregamentos, basicamente, né? Previstos da antiga NB6, que é um veículo de 12 toneladas, mas esse usado apenas para estradas vicinais. Sim. Depois nós teríamos um veículo de 24 toneladas e um veículo de 36 toneladas. Na época, Nessa na época que eu era universitário, na década de 80, nós calculávamos ponte com TB45. Sim, mas em 60 ainda era. A norma que saiu, a antiga NB6 foi substituída pela NBR 7188, que é de 80. 80 ou do final dos 70. Qual Eu era o acho que é TB? 80. Qual era o TB? O TB anterior era a classe 36 que falava, né? Eu já participei, eu já calculei... Você já pegou com 45. 45. Então eu imagino o seguinte, o que eu imagino, na década de 60,
um TB 36 ou 24, vamos falar em 36, vai? Vamos falar em TB 36. Não, não precisa. Vamos pegar o 24 24. passa. O 24 já passa. O quê? O 24. Aqui, nessa ponte? Nessa. O 24, os esforços decorrentes do carregamento da classe 24, né? Seria o TB 24 toneladas da NB6, os esforços decorrentes na estrutura, no vigamento principal principalmente, eles são maiores do que os que serão gerados pela carreta trafegando aqui. Tá. Nas condições O TB 24, ele dá, qual é o carregamento total em cima dessa ponte? são 4 cargas são 6 cargas de 6 cargas. São 6 cargas de 4 toneladas, que são 24 toneladas, 240 kN. No restante da faixa de rolamento, você tinha à frente e atrás do veículo, você tinha uma carga de 5 kN por metro quadrado. Do lado do veículo você tinha uma carga de 3 kN por metro quadrado e 3 kN por metro quadrado no Elimina-se passeio. a 6118, Elimina-se... que é de pedestre. Não, tem a de pedestre. Tem, previa. Insignificante. Não, mas tem na ponta do balanço, gera alguma coisa na vida. Mas, é Mas insignificante. isso não é o total. Não. Mas o que importa não é o total da carga. O que importa é que esse carregamento da norma, o projeto de ponte, você pegava esse carregamento e trabalhava com ele sempre na posição mais desfavorável Claro, possível. que é o fletor no meio do vão. Fletor no meio do vão, o fletor Sim, a cortante. o fletor no apoio da viga, Tá. né? E você fazia isso com esse veículo, ele podendo ocupar qualquer posição do tabuleiro, de tal modo que ficasse na situação mais desfavorável para o carregamento na viga. Então esse Na longarina. Na longarina. A longarina. Aí na hora que você vai analisar a longarina, você faz esse posicionamento, inclui um coeficiente de impacto, que era o que se fazia, né? Era o que se faz, na hora que você joga o coeficiente de impacto, coloca o trem tipo na pior posição possível. Meio do vão? Não, meio do vão. O que a gente chama do carregamento na viga, no longitudinal da viga. Sim. Passam a ser 3 cargas de 98 kN, 10 toneladas. Haverá um momento, apesar de a distância entre os pilares serem de 15 metros, eu tenho uma ponte maior que 15 metros, que o tamanho total da ponte é maior que o comprimento da carreta. É menor. O comprimento da ponte é maior que o comprimento da carreta, não do conjunto cavalo-carreta. Tá. Sim, tá, tudo bem. É Um pouquinho menor. 18,60, 19 metros, aqui eu tenho 20. Você tem 25. Tá, porque eu tenho duas situações em balanço, que é onde passa da transversina final que está em cima do pilar até a viga parede que sustenta o solo. Perfeito. Então eu tenho uma situação em balanço. Haverá um momento que eu vou ter 93 toneladas distribuídas em duas longarinas, Sim. porque o carregamento distribuído para efeito de cálculo é o mesmo do pontual, do concentrado, para efeito de cálculo da ponte. Dividido em duas longarinas, 93, 45, 6,5. 46,5 toneladas, que é a pior situação no meio do vão. Houve um ensaio de esclerometria, aqui que chegou-se num FCK aproximado de 39 MPa. Esse ensaio eu vi. Eu vi. Ninguém assinou esse ensaio. Ninguém foi lá e falou, não, eu atesto esse ensaio. Essa viga, pelo FCK da época, pelo FCK de hoje, eu entendo, claro, que a curva do concreto ela é ascendente sempre. Sim. Ela é ascendente sempre, quanto mais velho, apesar... Ela é muito assintótica, né? Sim,
Ela cresce muito nos primeiros... Nos 75, 80%, hoje a norma mudou para 63 dias, antes era 28. Não, continua sendo 28. 28, mas A medida do FCK ainda é 28. a medida é 28, mas tem uma norma para 62, 63, mas enfim. Não vou me lucubrar. O meu questionamento é o seguinte: uma ponte que foi calculada na década de 60, com um trem tipo baixo, hoje se colocar 93 toneladas em cima dessa ponte, com problema de corrosão no tabuleiro. Vamos repetir de novo. Você não pode raciocinar com a carga Acidental. Você tem que raciocinar só com a carga acidental. Sim, claro. Porque o que vai mudar é só a carga É o acidental. acidental. Você não pode raciocinar a carga com o somatório das cargas atuantes na ponte. Por quê? Porque a condição de utilização para carregamentos especiais em pontes existentes, o que se considera sempre é o veículo trafegando pelo eixo da ponte. Sim, eixo. Pelo eixo da ponte. Segundo, com velocidade reduzida, o que elimina o chamado coeficiente de impacto, que você se lembra dele. Sim. Consequentemente, o que acontece para as longarinas, tá certo? Para as longarinas, principalmente, você trafegar pelo eixo da ponte, você diminui absurdamente a resultante de carga que vai para cada viga. Dividido em duas. Você divide por duas. Claro. A situação de cálculo do trem tipo é exatamente ao contrário. Você concentra as cargas sobre as longarinas. Sobre as longarinas e não sobre as transversinas. Certo. São Então, descarregadas o sobre a vela. carregamento, as cargas concentradas resultantes do carregamento de 24, elas passam a ser, sobre a longarina, elas passam a ser cargas da ordem de 10 toneladas cada um. Tá certo? Então você tem 3 cargas no eixo da viga que vão dar 30 toneladas. As cargas de lá estão divididas por 2. Tá certo? Sim. Consequentemente, aquela carga de lá que o eixo é 10, não é 10 para a viga, é 5 para cada viga. Quando você carrega o restante do tabuleiro com a carga de multidão, o efeito dessa carga de multidão, mesmo ela aparentemente sendo pequena, como ela é por metro quadrado, ela acaba resultando gerando um esforço considerável no final. Essa soma toda avaliada, o que acontece? Os esforços resultantes na longarina para o veículo de classe 24 calculado conforme com o coeficiente de impacto que a gente considerava, que era considerado na época também eu ainda não calculava a ponte não. Esse valor é maior do que colocando a carreta com todas essas cargas trafegando no eixo da via. Analogamente, eu entendo o que o senhor está falando pelo seguinte, na época Senhor. que foi... Na época que foi construída a Via Anchieta, eu tenho isso em mente. O trem tipo era um trem tipo baixo. E hoje... Não, baixo, não diria baixo. Ele era o que se considerou na época que se considerava... A Via Anchieta, eu acho que ela já foi feita talvez para um carregamento um pouquinho maior, que já se discutia, por conta das normas internacionais, o aumento das 36 para 45. Sim, na década de 80, quando eu estudei, era o TB45. O que acontece? Hoje o que se faz? O que se tem feito aí nessas obras de alargamento de ponte? Que tem muito por conta das concessões aí. Sim. O que se tem feito sempre é considerar que a ponte foi calculada
para a classe 36, é só atualizar para o TB 450. Vamos lá, pô. Reforçar. O pessoal tá chamando a gente lá. Tá bom. Certo? Vamos embora. Vamos Então nessa. tá bom. Doutor Paulo Foi um prazer conhecê-lo, Pascoal. doutor Pascoal. Muito obrigado pela sua explanação, eu concordo, mas a minha preocupação é o seguinte. Não que eu seja terminantemente contra a passagem segura, o que eu quero é o seguinte, que se faça os ensaios, que se tiver que passar a carreta aqui, olha, fizemos o ensaio, passou, a carreta passou, a ponte aguentou, é tudo que eu quero. Sim. Só isso. Doutor, É isso. muito obrigado. Foi um prazer. Muito obrigado. Até logo. Um abraço, tudo de bom. Falou. Um abraço.